todo mundo desligando os sonzinhos, Sim. como de costume. E vai deixando logo o seu joinha. Tá, tchau. Gente, boa noite. Vamos começar a nossa aula, tá? É, eu acho que quando eu vejo vocês aqui, eu vejo como a tecnologia está avançada, como a gente precisa se adaptar, né, às novas mudanças. A gente está tentando se ajustar a esse novo contexto, tá? Então, nossa aula de hoje eu preparei para vocês, né? Algo que vai ser um pouco diferente. Ela vai sair do conteúdo tradicional, né? Eu não vou compartilhar com vocês um conteúdo em si, né? Teórico, mas um conteúdo vivencial, né? A minha ideia hoje foi convidar, né? Vamos utilizar a ferramenta, né? O Zoom como ferramenta que vai nos apoiar. E aí, por essa razão, eu convidei dois psicólogos, que é o Marcelo e a Aline. Eles dois trabalham com psicologia organizacional, né? E a ideia de hoje é um dos conteúdos que já está previsto na mente de vocês, né? Então, eu vou falar um pouco dos desafios que a gente tem enquanto psicólogo organizacional, mas eu acredito que vocês escutarem, né, profissionais da área, né, falando sobre as experiências profissionais dele é muito mais enriquecedor, né? São profissionais que se formaram no mesmo lugar que vocês, que trabalham aqui da região, aqui na região. O meu microfone tá chiando? O que será aí? Deixa eu só. Tem alguém com o microfone ligado também aí. Deixa eu desligar aqui, talvez seja. Não sei. Tem alguém com o microfone ligado? Eu fiquei na dúvida se era o microfone ou se era barulho de chuva, mas tem um chiado mesmo, forte. Mas é o meu ventilador, vou desligar, tá? Peraí. A bichinha, aí tem que dar ela no calor. Não, mulher, liga, deixa o ventilador ligado pra ficar no Não tem calor. problema, já tá tudo aberto aqui, vai dar certo. Tiana ainda, não era ventilador, não, acho. Não é o ventilador. Não é o meu Não, pode ligar o ventilador, minha filha, sabe o calor? Ligue. Pode ligar. que é Ligue. chiado. Vocês conseguem ouvir agora? Vamos Dá olhar pra quem tá com o ouvir. microfone ligado. O chiado não interfere, não. O carregador melhorou? Melhorou ou tá chiando ainda? Tá difícil, não sei o que é. Não, tá de boa. Tá de boa. Comece. Tá. Porque, inclusive, eu vou falar menos, quem vai falar mais é os meninos, tá? Qual a proposta de hoje? É que os meninos, né, que Marcelo e Gisele, ou que Marcelo e Aline, Gisele foi a que participou hoje de manhã, que eles compartilhem com vocês as experiências profissionais, né? Como foi que eles entraram na área? Qual foi, a pergunta é, como foi que eles se interessaram por essa área? O que suscitou o interesse deles para isso? Quais são os desafios que eles encontram na atuação, né? Eu vou trazer algumas perguntas, né? Que são algumas inquietantes que geralmente vocês me perguntam. E aí a gente vai perguntar para outros psicólogos para a gente compreender como é que eles pensam, qual a percepção deles. Então, a nossa aula de hoje vai ser um bate-papo, né? Que tem um fundamento, né? Porque nas próximas aulas a gente vai conseguir discutir teoricamente a partir da prática e da vivência deles, tá certo? Então eu queria que vocês. Marcelo saiu da live, deixa eu ver o que é. Ah, não, tá aqui. Voltou. Eu queria que a gente compartilhasse. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, só para eu saber, vocês já sabem como é que perguntam aqui no chat. E se vocês também quiserem participar ligando o microfone e participando, fiquem à vontade também. Tudo bem para vocês? A gente vai falar sobre nossas... Ei, depois eu quero aprender como é que manda esses joinhas assim na tela. Não sei ainda, eu tô me adaptando. Tu aperta na tela, Ah, aí é? vai aparecer, aperta na tela e aparece 3 pontinhos. Aí você aí tem a palminha, a joinha e levantar a mão. Depois eu testo isso quando a gente não estiver mais gravando.
Mas Eu acho que é só no celular, no computador não tem, não. eu não achei também isso não, no meu celular não. Mas como tem muitas coisas em inglês, aí eu não quis, né, me atrever a falar. Mas, Acabei de descobrir, mandei uma palminha. gente, então assim, eu vou abrir para Marcelo e a Aline se apresentarem. Eles estão aqui, eles são pessoas novas aqui na turma de vocês, né? E aí eu queria abrir o áudio e a imagem para que eles possam participar. Quem quiser começar, um dos dois, fiquem à vontade. E aí, quem quer começar? Marcelo tá travando, é? Pode começar, Aline. Eles estão travando, é? Não sei o que tá Não acontecendo. começar, eles não entraram aqui, não? Eles estão aqui. Tá me ouvindo direito? Tô, Tá me ouvindo direitinho, Larissa? estou. Você Tá? tá ouvindo ela? Sim, Tá todo sim. mundo. Porque hoje de manhã tava travando também, né? Pode falar. Tá. Gente, boa noite. Eu me chamo Aline. Eu sou psicóloga, me formei no início do ano passado. E atualmente eu estou atuando na área de RH do Grupo Poder de Freitas, no departamento comercial do grupo. A empresa mãe é a Anjos da Guarda, acho que vocês já ouviram falar, da FAB. Então, lá eu atuo com todos os processos de RH no departamento comercial. E um dos desafios que eu me vejo diariamente o processo de comunicação com o gestor. Esse processo de sensibilização, de entrar em contato com ele, de trazer a perspectiva de quão é importante os processos de RH. Então, Larissa, isso. De como é importante os processos de RH, que nós temos que ter esse olhar humanizado, que mesmo nós a gente trabalhando em um departamento que é meta, o que é a base, mas que nós temos que entender as pessoas, que para cumprir a meta precisa de pessoas, para que elas sejam cumpridas. Então, eu sempre estou em comunicação com o gestor, trazendo essa perspectiva de conscientização. E para mim é um desafio. Eu me sinto muito desafiada por isso. Tenho que estar estudando constantemente, tenho que levar muita teoria, tenho que realmente convencê-lo de que é um processo de convencimento, é um processo de argumentação, é um processo de que eu tenho que persuadi-lo de que realmente aquilo é necessário. Então, entre todos os processos de RH, eu sinto uma certa, não é nem dificuldade, mas realmente é um desafio, que seria padronizar todos os processos em todas as regiões. Hoje a Anjos da Guarda está presente em 160 cidades, e como nós temos 160 gestores, é muito complicado que você faça com que os processos tenham o mesmo padrão, tenham a mesma qualidade, que todos eles cumpram os prazos do E-Social, que eles consigam fazer os processos com qualidade, recrutamento como tem que ser feito, seleção também, e também fazer treiná-los para isso, porque eu tive minha formação, estou fazendo especialização, MBA em Departamento de Gestão de Pessoas, mas eles não têm. Então, eu tenho que ensiná-los a fazer muito desses processos. E é um dos desafios que eu sinto todos os dias, dentro da minha atuação. Outra coisa também é esse processo de ser educador, por conta que o meu foco lá também, eu tenho um direcionamento maior para o processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Para que vocês possam entender, eu atuo como RH generalista, não é RH especialista. RH especialista era se eu fosse especialista apenas em recrutamento e seleção ou treinamento e desenvolvimento. Mas a minha atuação é generalista, então eu tenho contato com todos os processos. Mas eu dou um suporte maior no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, essa postura de educador dentro da empresa, a gente tem que se atentar para isso. Um psicólogo, quando é contratado para também ser educador, ele tem que alinhar a sua fala com a sua prática. Então, muitas vezes, eu estou no meu cotidiano, atendendo os funcionários, até um olhar diferente que você dá para eles, eles sentem.
Então, o RH ele não pode perder essa característica acolhedora e, ao mesmo tempo, precisa ensiná-los. Então, é um desafio também constante manter esse equilíbrio das suas ações, a sua comunicação, para que eles entendam os processos. Eu me sinto muito desafiada também em relação a isso. A avaliação de desempenho é algo que eu estou constantemente tentando fazer com que ela aconteça, por conta que, como nós temos muitos funcionários, são 1.500, não tem como eu entrar em contato com todos os 1.500 todos os dias, ou até uma vez por mês, é humanamente impossível, para que eu possa entender como é que eles estão saindo em campo, como é que eles estão atuando, se eles estão produzindo, se está acontecendo alguma coisa. Então, a avaliação de desempenho, quando ela é implementada de uma maneira que é eficaz, a gente consegue ter essas informações através de dados. A gente puxa relatório, faz indicador, consegue ter tomada de decisão, pode fazer uma intervenção mais pontual. Então, é um desafio da área. Alguém está perguntando? É o pessoal que está entrando. Ah, tá. Então, vou continuar. Então, essa avaliação de desempenho a 360 graus, que seria que é a mais eficaz, que é a mais completa, mas que ela demora bastante. Então, atualmente, eu me sinto desafiada a conseguir implementar essa avaliação de desempenho que ainda não existe. Outro desafio também constante é cumprir prazos, porque quando você é contratado para trabalhar no departamento de RH, você tem que cumprir os prazos direitinho, tem prazo de E-Social, tem prazo de DP, e é o RH que faz essa comunicação. O DP manda o calendário, aí a gente entra em contato com o gestor, conscientiza eles de que é preciso cumprir os prazos, porque se não cumprir, paga multa, porque se pagar multa, a empresa vai gastar. Então, a gente também faz esse processo, essa ponte. E, atualmente, um desafio que eu estou tendo é participar das reuniões de planejamento estratégico. Eu estou com 10 meses na empresa. Quando eu entrei, eu não participava. Mas, ao longo do tempo, quando fui implementando projetos, fui conseguindo implementar programa de desenvolvimento de líderes, hoje eu estou de uma maneira mais atuante no planejamento estratégico do departamento. Como assim? Eu participo do planejamento com os gestores. Então, eles fazem levantamento, apresentam um plano de ação, eu faço o acompanhamento desse plano de ação, verifico como é que a gente pode melhorar, verifico algum ponto que não tem como existir, dou um puxão de orelha quando acontece alguma coisa que sai do lugar. Então, a gente também tem essa função de chamar, de dar feedback, de desenvolvimento. Então, no planejamento estratégico, basicamente é isso. É alinhar realmente missão, visão e valor da empresa com o plano de ação que os gestores trazem, para que a gente possa colocar em prática. Porque muitas vezes é apresentado um plano de ação muito bonito, muito bacana, que é muito bonito de sonhar que ele aconteça, mas a gente tem que fazer esse processo de entender a realidade e ir um passo de cada vez, para que no final o resultado seja bem bacana. Processo de engajamento de equipe. Hoje a gente tenta de todas as formas engajar as equipes de trabalho, porque é comprovado, a gente tem estudos nessa vertente. Zanelli nos traz sobre isso no livro de Psicologia Organizacional de Trabalho no Brasil, assim, porque eu adoro citar ele. Que a equipe, quando está feliz, a equipe, quando está engajada, ela produz mais. Isso é comprovado. Então, eu levei a teoria, mostrei isso. E hoje, mesmo a gente passando por toda essa situação da Covid-19, hoje saiu o relatório, conseguimos bater as metas do mês de abril. Mês de abril? Não, mês de março. Mês de março, a gente conseguiu bater as metas, então isso mostra muito como a equipe está engajada, como ela está realmente de braços dados, mesmo em meio a situações adversas, elas conseguem, os funcionários estão conseguindo se ajudar. E isso é fruto do processo de desenvolvimento de equipe que a gente está fazendo,
desconfigurar toda aquela perspectiva que se tinha de grupos de trabalho, transformá-las em equipes de trabalho, que é o que sustenta uma empresa, porque a gente trabalha com capital humano. E eu acho que, basicamente, os desafios, por enquanto, são esses. Eu passo a palavra para Marcelo. Alguém tem alguma dúvida? Teu microfone, Larissa, tá fechado. Como foi que tu entrou na empresa? Quando? Como foi Como? que tu na empresa? Processo seletivo. 45 pessoas comigo. Mas explica como foi o processo. Ah, sim. Sobre a Eu vi a vaga naquele Instagram de Empregos Jacariri, não sei se vocês conhecem. Eu vi o flyer de divulgação. Melhor que tem aqui. É o que mais, eles postam bastante vaga. Aí eu mandei o currículo. Na época eu estava fazendo um trabalho voluntário na cidade de Caririaçu. Aí eu mandei o currículo, eles me chamaram para o processo seletivo. O processo foi um dia só, com 2 etapas, que foi a etapa coletiva e a etapa individual. E eu fiquei na primeira fase, fiquei na segunda e fui selecionada. Tu disse quanto tempo tu estava trabalhando lá, porque eu não lembro. Onde? Quanto tempo tu já tá trabalhando na... Eu tô com 10 meses na Anjo da Guarda. E você, Marcelo, fala um pouco pra gente de como foi a tua entrada nessa área, o que te fez se interessar por essa área da gestão e até onde tu está até agora. Estão me ouvindo? Fazer igual nas reuniões. Pessoal, boa noite. Eu agradeço o convite de Larissa por mais uma vez a gente estar compartilhando nossas experiências. Nós que estamos há pouco tempo no mercado, eu realmente estou como analista de RH do Hospital Padre Cícero, do Grupo Apvida, agora está com quase 8 meses, passa muito rápido. Confesso a vocês que amadureci bastante esse tempo e de o porquê eu ter escolhido a gestão de pessoas dentro da psicologia, né? Confesso a vocês que eu sempre fui ousado. Desde o primeiro dia de aula, eu já sabia o que queria. Nós somos de uma grade antiga da psicologia e no 7º semestre nós tínhamos que optar por uma das ênfases, gestão ou na área da saúde. Hoje vocês já podem ter mais de uma opção. Então, assim, eu sempre tive realmente essa questão de querer comunicar, de querer estar em contato com o outro. Então, eu usei isso a meu favor, partindo de um interesse de outras experiências que eu tinha. Confesso para vocês que foi muito desafiador, não muito diferente de Aline. Tinham no meu processo, eu fiquei sabendo depois que eu fui admitido, tinha cerca de 125 pessoas no processo seletivo que o hospital estava sendo implantado. E fazer um resumo assim do que você está numa sala de aula, ali em estágios, fazendo roleplay, simulando vivências e quando você realmente é colocado no mercado de trabalho. É uma área que todo dia você está aprendendo, é um ambiente que você faz uma agenda diária, mas acontece mil e uma coisa durante o dia. E quando vocês estiverem no mercado, procurem sempre realmente absorver isso como forma positiva. Nós que trabalhamos com gestão de pessoas não temos uma receita pronta. A todo momento está surgindo mil e uma coisa. E caso alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade para dar mais um norte na nossa conversa, porque falar da área é muito amplo. Alguém quer colocar alguma coisa, uma pergunta, uma curiosidade? Fala um pouco do que tu faz hoje lá no hospital. Fala um pouquinho assim que tu saiu de uma área que tu trabalhava. Eu tô falando, eu conheço, né? Uhum. Mas fala um pouquinho da tua transição de carreira por tu trabalhar em uma área e mudar completamente para outra. Foi boa. Larissa trouxe uma coisa bem bacana que se ela não me lembrasse, eu não ia trazer agora. Antes de atuar dentro da área de gestão de pessoas, eu tenho um amor muito grande ainda pelas políticas públicas,
Eu atuei durante 10 anos na Secretaria de Assistência Social, dentro das políticas públicas mesmo, de CRAS, de CREAS, que a gente vê no decorrer do curso. E para mim foi um impacto muito grande essa transição de um órgão público para um órgão privado, em realmente em atender os processos engessados. Nós que trabalhamos em Juazeiro do Norte, a Apvida é uma das filiais que existe no grupo. Então, assim, particularmente todos os processos eles já são padronizados, eles já são praticamente engessados. Então, assim, a gente recebe uma demanda, porém você tem que dar corpo a ela dentro da sua filial, de todos os processos. Então, assim, eu lá sou analista de RH, acabo desenvolvendo também uma função de assistente de RH, porque sou eu que é responsável pelo RH, tem uma pessoa do departamento pessoal. Então, assim, nós hoje estamos com praticamente 200 colaboradores, então existe um dimensionamento dentro do quadro e as pessoas vão ser contratadas posteriormente, mas por enquanto eu estou fazendo tudo lá. Como analista, um pouco também de assistente e um pouco também de coordenação. Então, assim, todos os processos de recrutamento, seleção, de desenvolvimento, que a Aline eu acredito que já tenha colocado, eu acredito que a Larissa já tenha também colocado para vocês, de integração dos colaboradores, os indicadores que nós temos que dar de conta, a nossa responsabilidade com os gestores, que a Aline colocou muito bem. Então, assim, a nossa função quanto analista de RH, gestão de pessoas, eu acredito que nós somos intermediadores de interesses particulares, nós estamos nesse intermédio, tanto de atender realmente o que é de interesse do colaborador, até porque nós estamos lá também com profissionais da saúde, como também atender às necessidades dos nossos gestores. Então, assim, são conflitos que nós temos que mediar, nós temos que parar para entender o mundo e o porquê daquele colaborador não prestar um desempenho necessário. Nós temos que mostrar a vertente do gestor para ele não chegar descarregando em cima do colaborador, por muitas vezes querendo dar uma advertência, querendo dar uma suspensão até de certa forma injusta. Então, assim, é uma cartilha que todo dia você tem que estar revisando. É uma cartilha que todo dia você tem que estar ali. Porém, é um campo magnífico de atuação. É um campo assim que realmente você se encanta. Se você gostar de gestão de pessoas, dos processos de RH, dos subprocessos, você vai longe. Todo dia está acontecendo uma coisa nova. E recentemente, colocar uma experiência magnífica para vocês. Eu peguei a implantação do hospital e recentemente o Grupo Apivida vem fazendo outras aquisições. E eu estava para viajar para Mossoró para participar de uma equipe, para participar da implantação do hospital de lá. E devido à pandemia que nós vivemos, todas as viagens foram canceladas e realmente nosso gestor chegou e disse assim: olha, vocês vão ter 150 vagas para que vocês façam um processo seletivo de forma remota. Realmente dei aquela olhada assim, disse, como assim de forma remota? Eu que sempre trabalhei com os processos corpo a corpo, vendo ali o candidato, vendo a expressão que o candidato está trazendo para mim, eu vou fazer uma seleção remota. E acreditem, colegas, é o que vai acontecer daqui para frente. Foi alinhado numa reunião recentemente e nós conseguimos a primeira etapa do hospital fazendo todos esses processos de forma remota e continua. Eu agora vou trabalhar parte na empresa e vou trabalhar parte home office, vou estar em casa e esses processos, e quando eu estiver em casa, eu vou estar desenvolvendo os processos seletivos de forma remota. Aí é tudo muito novo, aplicar crivo comportamental, aplicar uma prova em um link de 20 minutos que o candidato vai ter que resolver, dar o feedback ao candidato, fazer a entrevista com ele como está acontecendo agora assim com a gente. Então, assim, em meio ao que tudo que vem acontecendo, eu acredito que o nosso campo de atuação ele vai ver novas oportunidades de atuação. É o que vem acontecendo assim, e hoje, mais uma vez, eu participei de outra reunião, e é um dos processos que a gerência, a superintendência da empresa, pretende adotar.
Tem alguma pergunta até o momento? Alguém quer fazer algum comentário? Eu Bom, tenho, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas quem foi que falou? Foi tu, Genilson. eu tenho. Bom, se você quiser Oi, fazer, depois eu Aline vai faço. perguntar? Ei, gente, eu tenho 10 minutos, mas quando tiver perto, depois eu mando Tá. o link, tá? É, Tá bom. Vai, pode fazer, Genilson. Marcelo ou Aline, um dos dois. A minha dúvida é a respeito dessa ideia do psicólogo organizacional trabalhar exclusivamente a ideia do colaborador no exercício de que ele desenvolva bem sem nenhum adoecimento. Mas quando esse colaborador ele já está com essa ideia de que está surtado, está precisando de um acompanhamento, ou em algum momento ele já está com uma descarga muito grande dentro do trabalho, e vocês dão essa assistência de atendimento psicológico ou envia para uma outra demanda de psicólogo, como vocês dão com essa situação? É, eu recentemente tive uma experiência que eu acredito que eu vou responder parte da tua pergunta e a Aline também vai concordar, porque falar de estresse e tudo, né, Aline? Não falar de burnout. Vamos falar de burnout. É, é, então, assim, deixa eu trazer muito rápido a experiência. Uma colaboradora, ela estava trazendo tudo isso que tu coloca aí em questão, uma tensão, um estresse e, resumidamente, o porquê eu fui entender aquilo. Nós estávamos com desfalque em um dos cargos e o gestor pediu para que ela acabasse assumindo responsabilidades de tal cargo. Então, eu notei e observei que sobrecarregou ela. E com isso ela vinha tendo, sim, durante algumas semanas, piques de tensão, de realmente muito estresse. Ela acabou até passando mal. E quando isso acontece, nós temos como por responsabilidade fazer a acolhida do colaborador, sim, procurar o que é que está entendendo. Acontecendo até como eu falei, nós somos meio que intermediários realmente de muitas situações dentro da empresa. Dependendo da situação, é algo que possa ser resolvido internamente e dependendo do estado de saúde do colaborador, cabe sim algo como eu posso dizer, analisado com mais cuidado. É onde realmente vem o nosso cuidado de parar um pouco, entender quem é o colaborador, de onde ele vem, entender melhor o contexto, além da visão institucional. Ele pode estar com outra sobrecarga, ele pode estar com outra questão que possa estar impactando dentro da qualidade do serviço que ele esteja prestando ali. Então, já aconteceu de questões de um colaborador ser afastado há algum tempo e outros resolvidos ali e você vai sempre fazendo aquela revisão. E aí, tá tudo bem? Como é que tá? Melhorou mais? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Além quer complementar alguma coisa? No meu caso, Marcelo, a gente tem que atender demanda emergencial de qualquer forma, né? Se surgir, a gente tem que fazer o atendimento psicológico. Mas na empresa que eu atuo, tem duas psicólogas que o foco delas é isso, é esse atendimento dos funcionários quando eles estão com adoecimento, quando eles estão com alguma demanda. Então, eu não atendo ativamente, mas se surgir, eu tenho que atender. Mas quando eu consigo visualizar problemas de relacionamentos interpessoais com equipes de trabalho, por exemplo, eu posso fazer uma intervenção grupal, né? Eu posso fazer algum processo com as equipes de trabalho, mas algo mais direcionado não, até mesmo porque a contratação é como analista de RH e tem o nosso código de ética e tem duas pessoas na empresa que fazem isso, né? Mas se surgir demanda emergencial, a gente atende sim. É muito importante sempre ficar visualizando formas de melhorar. E em reuniões a gente sempre toca nessa tecla, né? Porque o nível de esgotamento está cada vez maior, cada vez mais acrescido. Eu sempre estou estudando porque meu objeto de estudo é a síndrome de burnout. Então, eu já visualizei que falta de reconhecimento adoece o funcionário,
falta de satisfação no trabalho adoece o funcionário. Então, eu tento alinhar alguns desses processos nos treinamentos, desenvolvimento e integração deles. Acho que eu respondi a pergunta. Sim, respondeu. O complemento dessa mesma pergunta, que agora pensando como administrador, eu me viria na ideia de que eu vou contratar um psicólogo organizacional, necessariamente eu não precisarei de um outro profissional psicólogo, já que a demanda dele também é fazer um atendimento clínico. Aí, comparando as respostas que vocês deram, necessariamente esse psicólogo organizacional... Vai falar, Larissa? É porque eu não entendi tua pergunta. Larissa, tu vai falar? Eu não entendi tua pergunta. Não, eu tô tentando... Ele está tentando complementar para compreender. A segunda, pode Pronto. O complemento seria assim, eu como psicólogo não, como administrador, eu estaria contratando um profissional organizacional, mas que necessariamente também eu não precisarei de um outro psicólogo para fazer um atendimento de demanda, caso na minha empresa venha a ter uma necessidade de atendimento exclusivamente de clínico, de escuta, entendeu? Se não há essa participação, pelo menos eu agora pensando como psicólogo organizacional, se eu não posso efetuar esse exercício dentro do trabalho, então, para o empresário, não há uma necessidade de uma contratação de um psicólogo organizacional, e sim um gestor de RH ou coisa do tipo. Não sei se vocês estão conseguindo. Eu estou compreendendo, compreendendo entender. Vamos lá, deixa eu explicar no meu caso. Quer responder, Larissa? Pode falar a tua experiência, depois eu falo o que seria o correto a se fazer. Pronto. No meu caso, como é uma empresa muito grande e ela é departamentalizada, então a gente tem o departamento de administrativo, tem o departamento comercial, tem as outras empresas, então são várias equipes de trabalhos por departamento. No caso do departamento comercial, as duas psicólogas que elas atendem toda a empresa, na descrição de cargo delas tem fazer atendimento de escuta. Então, se no departamento que eu trabalho surgiu uma demanda de um vendedor, que é do comercial, que está com demanda, está precisando ser atendido, eu encaminho diretamente para elas. Agora, se for por exemplo, eu estiver lá em Pau dos Ferros, existe um funcionário que está ali naquele momento de surto, por exemplo, ele está precisando daquele atendimento ali naquele momento, é claro que eu não vou encaminhar ele para Juazeiro do Norte para ser atendido. Eu vou atender ele lá no Rio Grande do Norte, onde eu estiver, porque tem todas essas questões. Mas, visualizando assim tua pergunta, se é necessário contratar um psicólogo ou um gestor de RH, né? Eu acredito que o psicólogo, ele atua no RH e ele pode sim fazer esse atendimento, mas é muito delicada a nossa profissão. A gente tem que entender que às vezes nós não temos o suporte adequado e nós temos que fazer esse encaminhamento. A gente tem que visualizar qual é a demanda. Eu vou conseguir dar suporte nessa demanda? Eu vou conseguir pegar esse funcionário que está com pensamento suicida e cuidar dele, fazer o atendimento completo? Ou é preciso que eu encaminhe para outra pessoa que atende na área clínica? Então, é uma questão de consciência, de... Oi? Eu acho que deu para responder, né, Larissa? Só para complementar a tua resposta, é que assim, depende da descrição de tarefas na qual o psicólogo organizacional vai ser contratado, mas a Aline conseguiu responder, principalmente quando ela diz assim, há uma questão que é uma linha muito tênue entre o que eu posso atender e o que eu não posso atender como psicólogo. Por quê? Porque eu estou em nome da organização, como psicóloga organizacional, atendendo às questões da organização, né? E eu tenho uma demanda pessoal. Eu não tenho como prever se as demandas pessoais dele também têm a ver com a organização. Então, eu não posso usar
o meu cargo enquanto psicóloga organizacional para ser psicóloga clínica naquele espaço, porque minha função é outra, tá? Existem demandas de escuta que eu não vou conseguir ser imparcial, porque eu estou vinculada à mesma empresa que ele está, entendeu? Então eu acho que é sempre prudente sempre acolher, Sim. acompanhar brevemente